Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé. E quando falamos Fortes na Fé, falamos do retrato do missionário redentorista. Fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, humildes e sempre dados à oração. Essa é a nossa identidade. Assim deveríamos ser. Infelizmente não somos ainda, mas nós estamos em processo de conversão, de santificação. Meu querido, um abraço para você, muito obrigado por nos acolher aí na sua casa. É bom demais receber o carinho de tantos devotos de São Geraldo e de Nossa Senhora. Por que eu estou dizendo São Geraldo? Porque o programa de hoje é especial. Cada programa conta uma história, um chamado, uma resposta. E hoje queremos contar a história de São Geraldo Magela, esse santo que viveu apenas 29 anos, um missionário redentorista que nasceu no dia 6 de abril de 1726. Por isso, neste ano, estaremos celebrando 300 anos da vida de São Geraldo, do nascimento de São Geraldo. Ele é muito especial e gostaríamos tanto que todos os brasileiros, todos os devotos conhecessem a história desse santo que é de encher o coração. Acompanhe vários depoimentos, vários acontecimentos, vários irmãos contando um pouquinho a história de São Geraldo Magela. É linda demais, você vai gostar. Geraldo Magela nasceu em 1726 na cidade de Muro, no sul da Itália, em uma família simples, mas marcada pela fé. Desde cedo aprendeu com sua mãe a confiar plenamente no amor de Deus, algo que o acompanharia por toda a sua vida. Aos 14 anos, enfrentou a morte do pai e assumiu a responsabilidade de sustentar a casa. Trabalhou como aprendiz de alfaiate, onde sofreu maus tratos, mas nunca deixou que o sofrimento o afastasse de Deus. Mais tarde, passou a servir o bispo de Lacedônia, onde permaneceu por 3 anos, exercendo com humildade todas as funções que lhe eram confiadas. Mesmo sem reconhecimento, mantinha o coração firme na fé, dedicando longas horas de oração diante do Santíssimo Sacramento. De volta à sua cidade, montou sua própria alfaiataria, mas o lucro nunca foi sua prioridade. Geraldo vivia a caridade de forma radical, sustentava sua família e distribuía quase tudo o que ganhava aos pobres. Seu caminho de santidade não aconteceu de forma repentina, mas foi sendo construído dia após dia. Desejando consagrar totalmente sua vida, tentou ingressar na vida religiosa, mas foi recusado. Mas Geraldo não desistiu. Em 1749, ao acompanhar as missões dos redentoristas em sua cidade, reconheceu ali o chamado que tanto buscava. Determinado, chegou a fugir de casa para seguir os missionários e pedir a eles que lhe dessem uma oportunidade. Foi assim que ingressou na Congregação do Santíssimo Redentor, onde, apesar de inicialmente ser considerado inapto para o trabalho, com o tempo foi se revelando um religioso exemplar. O jovem foi jardineiro, sacristão, alfaiate, porteiro e até carpinteiro, sempre com alegria e dedicação. Certa vez foi acusado injustamente por uma jovem, mas ele não brigou, acolheu a punição até que a mesma confessou que havia mentido. Ele aceitava tudo quando acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Via o sofrimento como parte de sua caminhada com Cristo. Sua vida foi profundamente marcada pelo desejo de fazer em tudo a vontade de Deus. Em seus escritos, expressava esse ideal com simplicidade. Amar muito a Deus, estar sempre unido com Deus, fazer tudo por amor de Deus, amar a todos por amor de Deus, sofrer muito por Deus. Minha única ocupação é fazer a vontade de Deus. Conhecido por inúmeros milagres, especialmente em favor dos pobres e das mães, São Geraldo também se destacou por sua intensa vida espiritual. Mesmo com saúde frágil, viveu seus últimos dias entregando totalmente a sua vida à vontade de Deus.
Faleceu em 16 de outubro de 1755, aos 29 anos. Após sua morte, sua fama de santidade se espalhou rapidamente, sendo reconhecido pela Igreja, beatificado em 1893 e canonizado em 1904. São Geraldo deixou como herança uma vida simples, mas profundamente marcada pela fé, pela obediência e pelo amor incondicional a Deus e ao próximo. Essa vida relativamente curta, mas intensa, fez com que esse irmão redentorista fosse o redentorista mais conhecido, mais amado, né? E o mais significativo em todo o mundo até hoje. Porque ele compreendeu de fato a vontade de Deus, como ele mesmo dizia, né? O querer divino para a vida no dia a dia. Assumiu a vocação como dom recebido de Deus. Aceitou. Então, o grande significado de São Geraldo para nós, até no mundo de hoje, é exatamente aceitar o querer de Deus na nossa vida, né? Assumir isso, assumir a missão. A espiritualidade de São Geraldo Magela, eu digo que é a espiritualidade de Marta e Maria. No Evangelho nós vemos essas duas personagens. E em São Geraldo também, a vida de oração e a vida também de trabalho, a sua dedicação, o seu empenho missionário e também o seu seguimento a Jesus Cristo, principalmente através da encarnação, da paixão e da redenção. São Geraldo Magela, em sua espiritualidade, ele nos leva a amar a Jesus através de nossa vocação, como irmãos redentoristas, como irmãos do Redentor. São Geraldo se tornou um santo popular no mundo inteiro porque é um santo da vontade de Deus. Ele mesmo dizia, na porta de seu quarto, uma inscrição: aqui se faz a vontade de Deus como Deus quer, enquanto quiser. Certamente este alinhamento do seu coração com a vontade de Deus é uma grande inspiração para os cristãos de hoje. Por isso nós vemos em São Geraldo essa busca perene por Deus, uma caminhada que nasce, uma força em buscar a vocação e um sim definitivo e responsável a este Deus da vida, a este Deus que ampara, protege e que sustenta a nossa caminhada. São Geraldo é aquele homem que no cotidiano da sua vida experimentou a presença de Deus, e ele indica que isso pode acontecer também para cada um de nós, sobretudo vivendo momentos difíceis, momentos de crise, momentos de não muita paz. São Geraldo evoca para nós essa ação de Deus, querendo que a nossa vida se conforme à vontade de Deus, que mesmo passando por momentos de dificuldade, de desafios, a gente sempre mantenha viva essa chama da esperança no nosso coração. E concretamente podemos dizer que São Geraldo também consegue conquistar o coração dos simples, dos humildes, que é o grande desejo de Deus. A vida de São Geraldo continua sendo uma inspiração viva para os missionários redentoristas dos dias de hoje. Seu testemunho de entrega total, humildade e confiança na vontade de Deus se faz presente na missão de cada irmão que escolhe seguir os passos do Redentor. Mais do que palavras, foi sua vida que ensinou a servir com alegria, amar sem medida e permanecer fiel, mesmo nas dificuldades. Sua espiritualidade, centrada no amor a Cristo e na devoção à Virgem Maria, se faz presente na vida redentorista, fortalecendo a missão de anunciar o Evangelho, especialmente aos mais pobres e abandonados. A vida de São Geraldo Magela nos mostra com simplicidade e profundidade o que é ser um verdadeiro irmão redentorista. Alguém que vive para Deus, serve com amor e faz da própria vida uma missão. Desde a fundação da congregação, a vida religiosa redentorista de maneira especial, ela surge com os padres e irmãos. Então, desde a fundação, os irmãos têm uma importância muito significativa em toda a concretização da missão redentorista, incluindo um momento na história em que Santo Afonso permaneceu apenas com o irmão Vitor Curzio. E desde então, nós sempre falamos que a congregação, assim como o nosso corpo, ela tem 2 pulmões, e essa figuração, ela vem muito representar aquilo que significa os irmãos e a importância do trabalho missionário que nós, irmãos, realizamos dentro da congregação. Ser irmão redentorista
é uma pessoa que, pela radicalidade do seu batismo, quer seguir a congregação do Santíssimo Redentor, sendo um missionário, irmão, consagrado, que testemunha o amor de Jesus Cristo pobre e obediente. E ser irmão redentorista também é carregar um legado construído por Santo Afonso Maria de Ligório. Qual que é este legado? Propagar a copiosa redenção. Hoje, de maneira muito especial, há um vasto campo de trabalho em que os irmãos estão presentes, seja no nível de trabalho, mas também de pastoral, nas missões, na área de comunicação, também em outras áreas internas e externas. E para nós isso representa muito. Por quê? É a presença da congregação, a presença da vida religiosa, no nosso caso redentorista, nas diversas áreas e missões. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a criatura humana é chamada a estar em comunhão com a vida divina. Ou seja, somos chamados a viver a vida divina, é a nossa vocação primeira. E São Geraldo, ele nos ajuda nesse sentido, porque viver em comunhão com a vontade divina é fazer aquilo que Deus quer. E São Geraldo, na sua espiritualidade, ele nos ensina cada dia fazer a vontade de Deus. Tanto assim que 300 anos após o seu nascimento, ele ainda é lembrado, porque ele deu sentido à sua vida de tal forma que ela possa ser um sinal para todo ser humano, homens e mulheres, crianças, jovens, 300 anos depois. Eu trabalho com a formação dos futuros irmãos redentoristas. E São Geraldo, de fato, é essa presença inspiradora entre nós. São Geraldo, para nós, é modelo de resiliência, de alguém que sabia o que queria. Uma frase que eu digo muito para os meus formandos: aquele que não sabe onde vai, escolhe qualquer caminho. O irmão redentorista não escolhe qualquer caminho. Ele escolhe um caminho de simplicidade de vida. E está aí um dos maiores ensinamentos de Geraldo, porque o maior é a busca constante da vontade de Deus. São Geraldo é uma figura gigantesca para os irmãos redentoristas que buscam doar a sua vida, radicalizando o batismo, inspirando-se em São Geraldo, que foi essa pessoa de uma liberdade interior muito grande. Está aí outro ponto de modelo de São Geraldo: liberdade interior. Uma pessoa só pode dizer sim à vocação se ela está plenamente vivendo a sua liberdade interior. E isso é um grande ensinamento de São Geraldo também para os irmãos hoje. São Geraldo é um santo que conquistou o coração do povo. Sua história simples, marcada por amor, serviço e milagres, atravessou fronteiras e gerações, tornando-o cada vez mais conhecido e querido por todo o mundo. Mais do que milagres, são suas virtudes que continuam inspirando pessoas a viverem uma fé mais verdadeira e concreta. Geraldo me inspira que o amor de Deus é gratuito. E por isso a minha vida também deve ser gratuita, uma doação plena ao reino, mas e que se realiza nas coisas simples da vida, no dia a dia, na comunidade. Geraldo me inspira como companheirismo, apoio, também a resiliência e também ao seu trabalho missionário. São Geraldo me inspira na caridade, né, o modelo de caridade, também um exemplo, né, de amor ao próximo, porque São Geraldo ele se dedica não só, principalmente, ao amor ao próximo, mas também à dedicação à família, às mães grávidas e especialmente às crianças. San Geraldo es muy importante para toda la congregación porque es el modelo de un redentorista alegre que está siempre con la gente y es milagroso. Milagroso en el sentido que todo que se toca se convierte en el amor y una expresión de Dios. Por eso es súper importante para nosotros como redentoristas, como modelo, como santo e como um co-hermano real. Esse ano jubilar que os redentoristas estão celebrando em todo o mundo representa uma oportunidade de renovação. Creio que, primeiramente, renovação do que realmente é a mensagem de São Geraldo para a congregação,
que nós somos missionários e que ser missionário é ser presença, testemunho de Jesus Cristo junto ao povo de Deus. E assim viveu São Geraldo. Ele todo naquela região do sul da Itália, ele se fez presente junto do povo mais humilde, mais abandonado, sendo testemunha de Jesus Cristo. Estava ali presente, anunciando o Evangelho com a sua vida. Então, penso que, antes de tudo, é uma oportunidade de renovação da nossa vocação missionária. Depois, também se torna uma oportunidade de nós, como redentoristas, a gente renovar a presença dos irmãos na própria missão da congregação. Nós sabemos que os missionários redentoristas que estão presentes aí pelo mundo todo são mais conhecidos pela ação dos padres redentoristas, né? Mas na nossa congregação também tem irmãos, homens que se consagram ao anúncio do Evangelho, a dar testemunho de Jesus Cristo e que estão presentes nas nossas comunidades, levando adiante o carisma redentorista. Los redentoristas estamos llamados a evangelizar, a comunicar el Evangelio. Estos 300 años del nacimiento de São Geraldo es una bonita oportunidad para anunciar el mensaje de la vida de San Gerardo, porque la vida de San Gerardo sintetiza lo que es el Evangelio. Jesús resume, sintetiza su Evangelio en la vivencia del amor. Y San Gerardo, no obstante haber muerto muy joven, vivió intensamente el Evangelio y nos dejó una enseñanza de amor. Pienso que los laicos, una manera de involucrarse en este jubileo es viviendo aquel ejemplo de vida de San Gerardo, viviendo sobre todo el amor entre hermanos. E neste final de semana, para bem celebrar os 300 anos de nascimento de São Geraldo Magela, a Basílica de São Geraldo, em Curvelo, se torna ponto de encontro para os missionários redentoristas e fiéis de diversas regiões do país que se reúnem para celebrar o tríduo e festa em honra a este santo tão querido. É um tempo de comunhão em que a família redentorista se une ao povo para celebrar com alegria a vida e o testemunho de São Geraldo, em uma programação preparada com carinho para que todos possam viver intensamente esse momento tão especial. Para este ano jubilar, também foram preparados, de modo especial, uma oração própria e um hino em louvor aos 300 anos de São Geraldo Magela, marcando ainda mais profundamente essa celebração. Aqui na nossa província Nossa Senhora Aparecida, nós organizamos uma comissão para pensar várias festividades, eventos sobre esse ano jubilar dedicado aos 300 anos do nascimento de São Geraldo Magela. E uma das primeiras reflexões foi que a gente deveria ter um hino jubilar. Para marcar essa data, para divulgar, a gente sabe como é que o canto ajuda a gente a rezar, como é que o canto traduz uma mensagem. Nós já temos muitas músicas bonitas de São Geraldo aqui. Eu quero citar duas do padre Ronoaldo Pelaquim, pensando na mensagem do Evangelho de Jesus, Geraldo, uma vida que encanta e seduz. Mas a gente queria um para esses 300 anos. E aí que caracterizasse um São Geraldo, não esse São Geraldo assim muito fraquinho, muito doente, que não sei o quê, que é o irmãozinho, mas esse exemplo de vida de santidade, essa história que atravessa os séculos, são 300 anos, e continua sendo um testemunho vivo para as pessoas. Nós podemos dizer assim, com toda certeza, que dos santos da nossa congregação, São Geraldo Magela é um dos mais queridos do nosso povo. Então, como traduzir tudo isso? Quando a gente fala de um hino jubilar, numa linguagem musical, a gente já lembra alguma coisa num tom maior, numa melodia marcial, não é? E que fosse fácil, caísse no coração das pessoas, para que não ficasse só entre nós na congregação, já que nós compartilhamos esse santo tão querido, não é? Como diz uma das estrofes, essa fé já se passaram 300 anos e essa fé vive e reluz e ele continua sendo modelo, protetor, especialmente um santo preocupado com a vida, com os pobres, com os mais necessitados, nos impulsionando para que sejamos missionários da esperança, continuando os passos do Redentor
como esse irmão querido, esse nosso santo irmão, assim fez e viveu. Seus milagres e prodígios são sinais que vêm de Deus. Já se passaram 300 anos e essa fé vive e reluz. És irmão entre os irmãos, apaixonado por Jesus, encantado por Maria, viveste em tudo a vontade do Senhor. És o santo, nosso santo, intercede lá nos céus. Roga a Deus por todos nós, os missionários de Cristo Redentor. Meu querido, São Geraldo é o santo dos humildes. São Geraldo é o santo dos pobres. São Geraldo é o santo patrono das mamães. São Geraldo era capaz de ver o coração das pessoas mesmo antes de ouvi-la. São Geraldo é o santo intercessor. Em todas as nossas necessidades, São Geraldo intercede por nós. Por isso, São Geraldo não é nosso só redentorista. São Geraldo é o santo da igreja, é o santo da vida, é o santo da família, é o santo dos humildes e dos pequenos. Por isso eu quero convidar você a celebrar conosco, com os missionários redentoristas, esse grande santo. Celebre aí na sua casa, na sua família, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos de oração. Peça a intercessão de São Geraldo. Nos momentos que você está feliz, louve a Deus pela vida de São Geraldo. Na sua paróquia, na sua comunidade, onde quer que você esteja, celebre conosco esses 300 anos da vida, do nascimento do nosso querido São Geraldo Magela. É um irmão, irmão de todos, irmão para todos. Agradeço imensamente a sua sintonia, a sua participação, agradeço o seu apoio e as suas preces. Continue celebrando conosco, a congregação no mundo inteiro, celebrando os 300 anos de São Geraldo, e você está convidado a celebrar conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz e viva São Geraldo Magela! Fique com Deus, amém!